sejam bem-vindos a mais uma live da microbiologia. Meu nome é Isabela Oliveira e hoje eu vou ser anfitriã de vocês aqui no canal. O tema da live de hoje é atividade física no tempo de pandemia e a nossa convidada da live é a Deise Mota, que possui licenciatura e bacharelado em Educação Física e especialização em Musculação. Também é licenciada em Pedagogia, mestre em Educação Física e doutora em Ciências Biológicas pela UFMG. Atualmente, ela é orientadora de mestrado em esportes e membro da equipe Exercise Sport 2, estudo que avalia associações entre nível de atividade física, sedentarismo e Covid-19. Eu vou colocar ela aqui na live com a gente. Olá, Deise, seja bem-vinda. Alô? Deise? Só um minuto, gente. Eu não sei se me ouvir. Oi? Fala alguma coisa, fala pra Deise. Deise, a gente não tá conseguindo te escutar. Ainda não estamos conseguindo te escutar. Fala alguma coisa, Deise, por favor. Espera aí que eu vou colocá-la de novo. Está ouvindo chiado? Melhorou? Pronto. Fala alguma coisa? Agora tá ótimo. Agora tá. Tudo bem, desculpa, gente. E aí, Deise, pode se apresentar aí se você quiser. Obrigada pelo convite, Isabela. Parabéns pela Vivi, pela toda a equipe aí que está trabalhando de forma tão importante aí, divulgando informações de qualidade. Para mim é uma honra participar aqui da live de vocês e falar um pouquinho, né, sobre atividade física, que é a minha área. Eu estou em alguns projetos com Covid, né? Estou participando de um ensaio clínico com tratamento para Covid, que começou essa semana também. Legal. E a gente está analisando alguns dados também do Extra SARS-CoV-2, que é o estudo para investigar se existe alguma relação entre a atividade física e a Covid. Muito bom. A honra é toda nossa de te receber, viu, Deise? Então, vamos começar com algumas perguntas? A primeira que nós temos aqui é: o exercício pode proteger a nossa saúde? Como isso acontece? Então, o exercício físico, a gente já sabe, desde um dos primeiros estudos que saiu, que investigou esse efeito protetor do exercício físico, foi feito em trabalhadores daqueles ônibus de 2 andares de Londres. E eles observaram, eles compararam as pessoas que trabalhavam no ônibus recolhendo, né, o Vale Transporte, né, que no Brasil que é o Vale Transporte, e os motoristas que ficavam o dia inteiro sentados. E eles viram que as pessoas que ficavam subindo e descendo escada durante todo o dia, né, que eram esses trabalhadores, na verdade os cobradores, eles tinham uma sobrevida maior e eles tinham menos chance de morrer de doença cardiovascular. Então, desde essa época, já vem estudos mostrando o efeito protetor cardiovascular. Mais recentemente, a gente já descobriu vários outros efeitos, não só no sistema cardiovascular, mas no nosso metabolismo, em doenças neurodegenerativas. Tem vários estudos mostrando que o exercício promove essa biogênese mitocondrial, a formação de novos neurônios e tudo mais. E hoje a gente está numa fase que
a gente está tentando identificar quais mecanismos e quais tipos de exercício. Então, não é qualquer exercício. O que acontecia antes é que as pessoas faziam, às vezes, uma intensidade muito baixa, então aquilo não promovia benefício. Eu não sei se promove. Hoje já todo mundo sabe que promove sim, mas que cada indivíduo, a intensidade tem que ser individualizada. E uma coisa bem interessante que surgiu nos últimos anos é a descoberta de que o exercício físico, ele produz e libera na nossa corrente sanguínea algumas substâncias que a gente chama de exercinas. Essas substâncias, elas são produzidas em resposta ao exercício agudo e crônico. E elas melhoram a saúde, sim. E elas podem ser produzidas por vários órgãos, não só pelo músculo esquelético, né? Mas elas podem ser produzidas pelo coração, pelo fígado. E aí, por exemplo, pelo coração seriam as cardiocinas. Pelo fígado, hepatocinas e por aí vai. Inclusive o tecido adiposo, que também produz substâncias que promovem uma melhora do nosso metabolismo. Tem um estudo muito legal, Isabela, que eles pegaram um camundongo treinado, eles treinaram o camundongo, e aí pegaram o tecido adiposo desse camundongo treinado e fez uma transferência para um camundongo sedentário. E aquele tecido adiposo treinado promoveu uma melhora do metabolismo do camundongo que não treinou, mostrando esse efeito. Muito legal, muito bom. Excelente. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Quais as possíveis interações da Covid no nosso corpo com os efeitos de exercício físico crônico? Então, a gente tem vários efeitos do exercício, não só na Covid, mas em várias doenças, né? O exercício físico, ele pode prevenir e tratar várias doenças, né? No caso do exercício físico, a gente, na minha área de estudo, a gente investigou o efeito, no meu doutorado, né? A gente investigou o efeito do treinamento físico, do treinamento físico, né? Que é o exercício físico crônico, em algumas adaptações cardíacas e musculares. Quando a gente faz exercício físico, a gente promove essas adaptações através de um sistema que chama sistema renina-angiotensina. Tem vários outros sistemas envolvidos nesse sistema também. E dentro desse sistema, a gente tem um receptor do coronavírus, que é a ECA2. Então, lá na UFMG, a gente tem um professor que descobriu qual que é o peptídeo que é formado por essa ECA2. A ECA2, ela funciona como receptor do vírus e ela funciona também como uma enzima para formar um pedacinho de proteína que tem um efeito protetor no nosso organismo. O que acontece quando a pessoa é infectada pelo coronavírus? Ela vai reduzir a atividade dessa enzima, que é a ECA2. Quando a gente é infectado, o vírus vai se ligar nessa ECA2 e vai sequestrar essa enzima. Então, é como se ele pegasse a enzima e jogasse ela para dentro da célula e ela não funcionasse mais. E aí, o que acontece com a pessoa infectada? Ela provavelmente para de produzir essa proteína, e essa proteína ela é produzida pelo exercício físico também. Então, existe essa relação de que o exercício físico ativa essa proteína e as pessoas infectadas pelo coronavírus têm uma redução desses níveis de proteína. Então, a gente acredita que o treinamento físico ele possa exercer um efeito protetor aí nas pessoas que são infectadas pelo coronavírus. Muito legal. Bom demais saber disso, né? Muito difícil, pode perguntar que eu posso explicar de outra forma. Se tiver até então, aqui para mim tá perfeito. Pode ficar tranquila. Pessoal... A outra pergunta, Deise, pode falar, desculpa te interromper. Não, falei que se alguém tiver alguma pergunta, pode ir escrevendo aí que a gente vai comentando. Sim, tranquilo. A outra pergunta é: por que indivíduos obesos e idosos têm casos mais graves da doença? Então, os indivíduos, tanto obesos quanto idosos, eles já têm um aumento do estado inflamatório. A COVID, ela é uma doença que gera uma inflamação. A gente já tem um estado inflamatório já elevado, essas pessoas podem ter uma gravidade, pode ter casos mais graves. Além disso, o indivíduo que é obeso e que também é idoso, ele também tem um aumento do estresse oxidativo.
Esse Sim. estresse oxidativo também vai gerar uma resposta exacerbada. O obeso, ele ainda, e também o idoso, que são condições assim semelhantes em termos de desfecho clínico, o indivíduo que ele é obeso, quando ele é internado, ele é mais difícil de ser entubado, os desfechos, né, o prognóstico dele é pior do que um indivíduo com peso normal. E o indivíduo idoso também, geralmente, quando ele fica acamado, ele perde mais massa muscular do que um indivíduo mais jovem. Então, todos esses fatores vão interferir e vão aumentar a gravidade da Covid nessa população também. Muito bom. Excelente. Tá. Exatamente isso. Outra pergunta. Qual a importância de se manter ativo mesmo durante o período de quarentena imposto pela pandemia? Então, atividade física, o exercício físico, né? A gente tem a diferença aí da atividade física para o exercício físico, né? O exercício físico, ele é um exercício que é mais sistematizado, ele é programado. A atividade física, não. A atividade física, ela vai englobar, por exemplo, a gente fazer uma faxina em casa, né? A gente Entendi. uma roupa, isso tudo a gente gasta energia, a gente contrai o músculo, mas não é de uma forma, digamos assim, sistematizada com um objetivo específico. Mas também promove benefício na nossa saúde. E Entendi. na atual situação, a gente tem ficado mais sedentário. Tem vários estudos, a maioria dos estudos que investigaram alguma relação entre exercício e Covid tem mostrado que a pandemia e as medidas de isolamento social que foram adotadas pelos municípios e pelos governos têm reduzido os níveis de atividade física dos indivíduos. E o que isso pode refletir? Pode refletir em vários aspectos. A gente tem um aspecto, por exemplo, psicológico. Inclusive, eu estava até querendo abordar isso, porque um dos modelos de estresse psicológico que a gente utiliza em animais é manter o animal em isolamento social. Porque a gente coloca o rato com vários animais. E o rato nunca fica sozinho, ou o camundongo, né? A gente usa muito roedores, no caso de pesquisa animal. E um dos modelos para deixar o animal estressado é você deixar ele numa caixa sozinha. Então, se a gente for pensar assim, em termos de estresse, o isolamento social, principalmente as pessoas que moram sozinhas, gera um estresse muito, muito grande. E o exercício físico pode trazer um grande benefício, né, reduzindo esse estresse. A gente tem também os aspectos relacionados à nossa saúde. Eu acho que no momento atual, como a gente não tem prova, competições marcadas, né? Então, o objetivo é manutenção da saúde e prevenir algumas doenças também, porque a gente sabe que a maioria dos casos de Covid mais graves estão associados a algumas comorbidades, que são obesidade, diabetes, hipertensão, o próprio envelhecimento em si, e todos esses fatores, eles podem ser atenuados com a prática regular do exercício físico. Então, é muito importante a gente manter a atividade física nesse momento. Muito legal. Excelente. Ótimo saber também. Outra pergunta. Quais atividades são mais indicadas nesse momento de pandemia? Então, isso vai depender um pouco do nível de atividade física do indivíduo e também depende das medidas de isolamento que estão sendo tomadas em cada cidade. A gente tem cidades que, por exemplo, tiveram lockdown. Agora a gente não tem nenhuma cidade no Brasil que está em lockdown, né? Mas a gente teve cidades que teve lockdown. Então, o mais indicado nessa cidade seria fazer atividade física em casa. E isso limita um pouco as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente não tem tantos equipamentos, mas a gente precisa também fazer atividades físicas. E existem vários tipos de atividade física que a gente pode fazer até com o peso do nosso próprio corpo, sem utilizar nenhum tipo de equipamento muito sofisticado. Então, nessas cidades onde é indicado evitar sair de casa, é indicado também essas atividades dentro de casa, utilizando o mínimo de equipamento possível. E para quem... E aí a gente tem um outro aspecto também, Isabela, se a pessoa já treina ou não. Se a pessoa já treinava, é mais fácil, ela vai poder se manter ali mais ativa até mais facilmente. Às vezes ela já sabe quais os tipos de exercício e tudo mais. Agora, se a pessoa não fazia nenhum tipo de exercício, ela tem que tomar muito cuidado.
E aí, bem há uns meses atrás, eu falei um pouco disso, porque às vezes a pessoa quer abraçar o mundo, né? Não estava fazendo nada, aí começa a fazer, ah, não, hoje eu vou fazer a ficha e põe no vídeo do YouTube lá, e no dia seguinte não consegue nem andar, né? Porque tá todo colorido e tal, exagerou. Então, a minha sugestão é começar bem devagar, ir aumentando de forma gradativa, se possível, ter o acompanhamento de um profissional de educação física, isso é o mais indicado, mesmo que esse acompanhamento seja de forma aí, virtual. Entendi. Teve uma pergunta aqui, deixa eu só falar A gente está guardando as perguntas para o final. Aí, seguir esse aqui agora e depois a gente abre as perguntas para quem está assistindo a gente, pode ser? Pode, claro. Ó, então, só para o pessoal mesmo, que não fiquem preocupados, nós vamos responder. Não fiquem preocupados, gente. No final, nós vamos resolver. A Deise vai responder todas as dúvidas de vocês, possível. A próxima pergunta, ela tem a ver também. Está perguntando se deve usar máscara para se exercitar. Então, no caso aí, as pessoas saindo de casa para poder fazer o exercício. Queria que você aproveitasse e comentasse sobre isso também, assim, e aí, sair de casa para fazer exercício, correr, andar de bicicleta, o que você acha? Então, eu acredito que a maioria das cidades, pelo menos aqui onde eu moro, em Belo Horizonte, que é aqui pertinho, porque eu moro numa cidade bem perto de Belo Horizonte, em Nova Lima. Mas eu acredito que a maioria das cidades tem decretos que obrigam o uso de máscara na rua. Então, se é obrigatório o uso de máscara, eu acredito que a gente tem que seguir o decreto, até porque tem algumas multas e tudo mais. Com relação ao exercício físico e utilização de máscara, não existe nenhum estudo que comprovou que o uso de máscara pode ser perigoso durante a prática de exercício físico, a máscara que não é aquela máscara que eles utilizam nos hospitais, né? A N95. E mesmo os que saíram com a N95, que é uma máscara que ela tem uma maior capacidade de filtração e tudo mais, mesmo assim, essas máscaras também mostraram um desconforto, óbvio, até pra gente que não faz exercício, a gente põe uma máscara, é desconfortável, mas então, assim, considerando os decretos, eu acredito que você deva utilizar, a não ser que você saia 5 horas da manhã num local que não tem ninguém, aí tudo bem. Mas isso é uma coisa muito rara, dependendo do lugar que você vive, né? Mas eu conheço pessoas que têm saído para correr aí, inclusive tem um corredor que até ficou com medo de ser assaltado, porque ele foi cedo demais, estava meio escuro. Então a gente tem que tomar cuidado com a segurança também, principalmente mulheres, né, que saem para correr ou pedalar, enfim. Mas eu acredito que, com relação à máscara, eu acho que é muito importante a gente tentar se adaptar, ajustar o treinamento, reduzir um pouco a intensidade do treinamento, fazer treinamento mais curtos, até você conseguir se adaptar. Eu conheço várias pessoas que depois de um mês falaram, ah, não, no primeiro mês, nas primeiras semanas foi bem difícil, mas depois eu me adaptei. Mas, Isabela, vai ter gente que não vai se adaptar, eu vou te ser sincera. E isso é uma condição... Eu, por exemplo, desde o dia 17 de março, eu não corro na rua. E aí eu até fiz um teste em casa, porque eu mudei e eu tive a sorte da pessoa que morava aqui ter deixado uma esteira aqui. Que a esteira virou um cabide. Isso que é sorte. Isso que é sorte, viu? Eu tive uma super sorte, sabe? Então, assim, eu testei correr de máscara. E como eu tenho a esteira, eu tenho essa possibilidade de poder não sair para correr. Eu não sei se talvez eu não tivesse a esteira, se eu ia acabar tentando me adaptar com a máscara. Cada realidade é uma, né? Mas eu acredito que a gente tenha que seguir e evitar horários de aglomeração, que a gente sabe, locais que se aglomeram muitas pessoas e tudo mais. Mas eu acredito que é possível a gente conseguir se adaptar a correr com máscara, sim. Entendi. Aproveitando, eu vi algumas pessoas falando que para correr de máscara é melhor aquela máscara mais fininha, mesmo a gente sabendo que não é a recomendada, que dois ou três tecidos que é o essencial. O que você acha? Tipo assim, compensa correr com uma máscara só com um tecido? O que acontece a essas pessoas assim? Olha,
assim, não existe, inclusive o documento da OMS sobre o uso de máscara é um documento provisório. Ele saiu em março, depois saiu um outro documento em junho, se não me engano, 5 ou 6 de junho. Esse documento foi atualizado, mas é um documento provisório. E lá não fala sobre o uso de máscara com exercício. Então, assim, considerando o que está escrito no documento e todas as recomendações, essa máscara de tecido fino, ela não é uma máscara eficaz para proteger contra o vírus. Então, a gente tem que pensar, assim, na nossa proteção, da nossa família e na proteção das outras pessoas. Então, se você está pensando em usar a máscara só porque você não quer ser multado, digamos assim, você pode usar a máscara fininha, mas ela pode não ser efetiva, né? Agora, se você realmente está pensando em proteger sua família e proteger as outras pessoas, eu acho importante que a máscara tenha a camada tripla, né? Que é o recomendado pelo OMS. E se fosse para escolher, se for fácil de adquirir e tudo mais, eu acho que a máscara cirúrgica ela é uma máscara que ela promove um menor desconforto comparada à máscara, por exemplo, de tecido, sabe? Legal saber disso. Pesada e tudo mais. Muito bom. Então, a máscara cirúrgica é um bom conselho. Realmente, eu nunca tinha pensado, né? A outra pergunta aqui... pode falar. Que são máscaras próprias. Tem uma máscara, acho que chama Kinit, não sei, que é um tecido próprio também, que ele não fica tão molhado, ele não fica úmido, e que várias pessoas têm relatado que é bem confortável de utilizar também durante o exercício físico, mas essa máscara eu não sei se tem testes com ela, sabe? Depois eu vou mandar para vocês aí, para vocês pesquisarem. Às vezes vocês conseguem alguma informação aí. Por favor, manda sim que a gente vai colocar aqui no micro FMG. A próxima pergunta, Deise, é: quais os cuidados se deve ter caso teste positivo para a Covid-19? Quando posso voltar aos meus treinamentos? Então, Isabela, essa pergunta também é uma pergunta que não é fácil de ser respondida. Ela vai depender se a pessoa está com sintomas ou não. Muitas vezes a pessoa não tem sintomas e testa positivo. E às vezes tem algumas empresas que estão fazendo testes, né? Tem alguns clubes de futebol que estão fazendo teste nos atletas. Então, a pessoa dá positivo lá e fala: nossa, mas eu não estou sentindo nada. Nesses casos, a pessoa, teoricamente, poderia continuar se exercitando, porque muitas vezes ela vai continuar se exercitando sem saber que está infectada. Mas isso depende muito de como a pessoa está se sentindo. Tem alguns documentos para atletas que pedem que, quando o atleta testa positivo, que ele deve interromper a prática de exercício físico por, no mínimo, 7 dias. E aí, na minha interpretação, é porque durante esses 7 dias podem surgir os sintomas, né? Porque às vezes a pessoa está no início da infecção. Então, eu acredito que o ideal é você realmente observar se você tem sintoma ou não. Se a pessoa teve sintoma e interrompeu o treinamento, eu acredito que ela tem que ter um acompanhamento, né, com esse retorno, acompanhamento de um profissional de educação física, se possível, que essa pessoa faça testes de esforço com um cardiologista e que faça algum acompanhamento, porque muitas vezes, mesmo os assintomáticos podem apresentar alguma sequela depois de algum tempo. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse tido a Covid, eu faria um acompanhamento mais de perto, sabe? Para acompanhar se pode surgir algum sintoma que às vezes eu não senti, eu fui assintomática, mas daqui a 2 meses pode aparecer um sintoma que está relacionado com isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, mas não deixar de atividade física. É sempre bom procurar um acompanhamento profissional, né? Para ter a garantia, não pegar e fazer nada por conta própria, para não ser prejudicado. Beleza. A próxima pergunta é: estou com Covid-19 e sou sedentário. Posso começar a treinar? Então, eu acredito assim, quando a pessoa está com a Covid e ela não treina, eu não indicaria ela começar a treinar nesse momento. Principalmente porque os sintomas podem surgir ainda. Ela pode aparecer o sintoma até 20 dias depois, né? Tem uma variação muito grande de pessoa para pessoa. E a gente tem uma variação de resposta muito grande frente à infecção. A gente tem pessoas que não sentem nada e a gente tem pessoas que vêm a óbito. Então, assim, nesse momento, se a pessoa está infectada, eu acho que não seria um momento mais indicado para ela começar, não.
se ela estiver totalmente sedentária. Bom saber. É, então agora a gente vai abrir para as pessoas que estão assistindo poderem fazer as perguntas dela, ok? Tá Deixa eu ótimo. ver aqui. Só um momento. Aqui tá pedindo. Peraí, deixa eu achar uma pergunta mais a ver. Vou colocar aqui no início. Aqui. Tem uma pergunta aqui da Kelly Alves, a flexibilização nesse período é aceitável? Nossa, essa pergunta é complexa, hein? Complexa. Muito difícil, né, dizer. Responde também, hein, Isabel? Oi? Você pode responder, você pode me ajudar com essa também. Bom, eu acho o seguinte, cada pessoa tem uma realidade. Eu, por exemplo, meu marido é grupo de risco, sabe, Isabel? E eu tenho um filho de 8 anos. Por que que eu decidi não correr na rua? Eu moro num lugar que quando eu corria, eu não encontrava ninguém, ninguém. Não tem pessoas correndo aqui onde eu moro. E aí eu decidi não correr mais porque eu acho injusto eu sair e meu filho não poder sair, meu marido não poder sair. Então, e eu tenho essa possibilidade que eu tive a sorte de ter a esteira ali. Então, assim, cada pessoa tem que... Eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência e cada pessoa tem uma realidade, né? Então, assim, dependendo da situação que a pessoa vive, de qual pessoa que mora, né, com esse indivíduo ou não, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? E com relação à flexibilização, a gente tem várias... Eu acho que o governo, né, a gente está tendo uma resposta frente à pandemia bem complicada, porque inicialmente a gente pensava assim, não, 1 mês, 2 vai passar, e não passou. E eu, por exemplo, meu filho está com ensino online. Não existe nenhum tipo de perspectiva, pelo menos na escola dele, de voltar às aulas presenciais. E no início eu falei assim, não, com relação à flexibilização, estou falando da aula online para dar um exemplo, né? No início eu falei assim, vai ser só um tempinho, eu não vou levar isso muito a sério. Só que não vai ser só um tempinho. Então, eu acho que no início eu também falava assim, não tem que sair para nada mesmo, acho que não tem que flexibilizar nada. Mas aí eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio, sabe? E aí tomar todas as medidas que a gente vê que outros países tomaram e que deram certo. Então, se a gente tomar todos os cuidados, eu acho que tudo isso é importante, né? Eu acho que tem muita gente que, por exemplo, não está usando máscara, ou está usando máscara de forma incorreta, ou está correndo com essa máscara fininha. Isso é uma flexibilização também, porque a pessoa está fazendo uma medida que não vai ser efetiva. Então, eu acho que tem casos e casos, sabe? Que devem ser levados em consideração. Com certeza. Eu acho que também o maior problema dessa flexibilização é que, assim, querendo ou não, já estamos totalmente, assim, estagnados de ficar em casa, né? E aí as pessoas agora estão, tipo assim, já deu, agora eu vou só me liberar só para eu ir ali na casa de tal pessoa, agora eu vou me liberar de ir em tal lugar. E aí, de pessoa para pessoa, se for, assim, flexibilizando, daqui a pouco tá todo mundo na rua, fazendo isso, visitando aquilo, entendeu? Eu acho que assim, o mínimo de flexibilização nesse momento seria ideal, mais para conscientização mesmo, né, das pessoas, assim, na minha opinião. Mas aqui, a outra pergunta também tem a ver, deixa eu só pegar ela aqui. Deixa eu ver se alguém comentou na hora que a gente fala. Inclusive, essa foi lá em cima, Denise Magalhães. Me fala um pouco sobre a importância da irisina. Então, a irisina é um hormônio que eles descobriram em 2012. Foi identificado por um grupo de um professor lá de Harvard, que chama Spiegelman, Bruce Spiegelman. E aí ele descobriu essa irisina, que é um hormônio do exercício físico, né? Ele colocou esse nome irisina e tudo mais. E vários estudos têm saído. Esse paper da irisina, se não me engano, tem mais de 2.000 citações. Então, é um paper bastante citado. E essa irisina, como ela é produzida pelo exercício físico, tanto de forma aguda e crônica, ela tem sido associada também a alguns efeitos
inclusive até contra o Alzheimer. Saiu uma reportagem até no Jornal Nacional, que foi um grupo brasileiro que demonstrou esses efeitos também. Então, é um hormônio, né, que está sendo bastante investigado e eu acho difícil a gente falar de uma substância só para os efeitos que o exercício físico traz. Porque, igual eu falei, essas exercinas, elas são produzidas pelo seu corpo inteiro. Todo ano eu fiz o Instagram porque sempre saía artigo e o meu Instagram eu só posto artigo de 2019 e 2020, só tipo assim, dos 2 últimos anos, para ficar uma coisa mais atualizada. E toda semana sai alguma coisa, eles descobrem alguma coisa, sabe? Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente descobrir, mas a irisina é um dos efeitos aí positivos do exercício físico. E o que eu acho engraçado, Isabela, é que a maioria dos estudos que investigam esses fatores que o exercício físico produz, eles querem fazer uma pílula para a pessoa tomar e aí não precisar, tipo assim, tratar alguma doença. Só que quando a gente faz exercício físico, essas substâncias estão sendo liberadas ali, né? E igual eu falei, por vários órgãos. E não é só uma substância, são milhões de substâncias, né? Inclusive, saiu até um estudo recente sobre isso. Então, é impossível você fazer uma pílula que vai ter esse efeito em todo o seu organismo, né? O mais fácil é você fazer exercício mesmo. Realmente. Aproveita que você falou aí do seu Instagram e divulga ele. Tem um tempo aí que eu tô fazendo um Instagram de divulgação científica, né? O Ciência do Exercício. Quem quiser segue lá. Inclusive, hoje eu até postei um artigo da irisina que eles trataram o adipócito com a irisina e viram que a irisina, nessa célula do tecido adiposo, né? Ele regula alguns genes que estão associados à infecção pelo novo coronavírus. Então, isso significa o quê? Que quando você aumenta a irisina nessa célula, você reduz a replicação viral e você reduz, teoricamente, a carga viral ali que o indivíduo está. Isso foi in vitro, né? Foi na cultura, teoricamente. Então, é uma suposição. E outra, eles trataram com a irisina, que eles pegaram a irisina e trataram. Eles não fizeram exercício físico, né? Porque é um trabalho que a gente chama in vitro. Mas sugere que se a gente fizer exercício, a gente vai ter um efeito parecido também. Dá para acreditar muito, né? Outra pergunta aqui, meu bem. E as academias? Qual a sua opinião? Quais critérios os estabelecimentos devem cumprir para garantir o retorno com segurança? Então, as academias também é um tema bem polêmico, né? O que eu tenho lido a respeito, e aí você pode até me ajudar, Isabela, é que os ambientes, a gente tem alguns níveis de classificações onde tem mais risco e menos risco. Por exemplo, a pessoa que está sem máscara, ela tem mais risco de ser contaminada e de contaminado que uma pessoa com máscara. A pessoa que está no ambiente fechado, ela tem mais risco de se contaminar do que no ambiente aberto. Então, o risco maior é dentro de um supermercado do que numa praça, por exemplo, no meio da rua, que não tem aglomeração de pessoas, né? Considerando o mesmo número de pessoas, né? Naquela área. E as academias, o que eu tenho lido é que o risco maior é essa possível contaminação pelos aerosóis. Porque nas academias a gente fala, a gente tem essa utilização comum de vários equipamentos, a mesma pessoa, depois outra usa. Então é difícil você controlar. Ah, não, mas todo mundo vai limpar, mas às vezes o formato do equipamento. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que devem ser consideradas, sabe? Eu não estou falando que eu sou contra ou sou a favor da abertura de academia, mas eu acho que nesse momento que a gente está, pelo menos aqui na nossa cidade, Belo Horizonte, eu acho difícil você reabrir as academias de forma segura, sabe? Beleza. O problema eu acho que o problema principal é esse, é saber se o local está sendo higienizado de maneira correta, né? Não tem como a gente garantir num espaço que a gente divide com outras pessoas, né? Então fica complicado. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. É da Paula Saraiva. Em algumas cidades, existem aparelhos de ginástica para a terceira idade. Não seria interessante ter um acompanhamento para eles ou aqueles exercícios propostos na placa próxima dos aparelhos?
Seria interessante, mas tem algumas cidades que estão com as praças fechadas, né? Aqui, por exemplo, onde está aberto o restaurante, as praças estão fechadas. Então, assim, eu acho que talvez, nesse momento, o ideal seria fazer atividade física dentro de casa e tentando se ajustar, sabe? É claro que a gente vai falar, mas é importante sair para dar uma volta, mas às vezes pode sair para dar uma volta, uma caminhada de máscara. Não precisa ser uma intensidade muito alta, não precisa ficar muito tempo na rua. Mas aqueles equipamentos, eles também são de uso comum, né, Isabela? Então é difícil também Uhum. manter higienização. E aí, se tiver uma outra pessoa dando essas orientações, você tem que manter o distanciamento. Então, assim, eu acho que nesse momento, eu acho interessante ter uma pessoa dando as orientações, mas talvez nesse momento o mais indicado mesmo seria talvez o treinamento virtual, né? Esse treinamento, é claro que não é o ideal, né? Como as aulas online também não são ideais, mas eu acho que talvez seja mais indicado do que as próprias praças, né? Mas à medida que for reabrindo, eu acho interessante, sim. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Daniel. Ele fala o seguinte: existe alguma relação entre o estresse oxidativo e a produção das exercinas? Das E tem duas pessoas perguntando sobre isso, na verdade. sobre as Então você pode responder isso, sobre as exercinas. Tem sim, tem vários estudos mostrando. Inclusive, a gente publicou um estudo. Eu fiz um mestrado lá em Brasília com a Carmen, que é do grupo lá do professor Herbert, a Carmen Campbell. E aí, desde que eu fiz o mestrado, há mais de 10 anos atrás, eu continuo colaborando com os professores lá. E a gente publicou um estudo muito legal na Frontiers, falando sobre esse efeito do exercício físico no estresse oxidativo por via da atividade da telomerase, que é uma enzima que está associada com o encurtamento do telômero, que é uma estrutura que a gente tem no nosso DNA, e quando a gente envelhece, a gente encurta esse telômero. E o encurtamento do telômero também está associado ao estresse oxidativo. Não só o telômero, mas vários outros fatores estão associados também ao estresse oxidativo. E essas exercinas, que ficou todo mundo aí curioso, né? Ela exerce vários efeitos em várias cascatas de sinalização. O que acontece? Quando a gente libera essa substância geralmente ela se liga num receptor e vai gerar uma resposta, né, de sinalização, que vai gerar uma adaptação ali para promover um benefício, né? Uma adaptação ou para o nosso metabolismo, ou para o nosso sistema cardiovascular, ou para os nossos neurônios. Então, cada uma dessas exercinas, em locais diferentes, elas vão promover esses efeitos e está associado a estresse oxidativo, ativação da KT e várias outras vias também de sinalização que a gente chama. Excelente. Deixa eu ver mais aqui alguma pergunta. Acho que é isso, gente. Mais alguma pergunta aí? Deixa eu analisar aqui, só um momento. Acho que foram essas. Muitas perguntas repetidas, sobre academia, sobre... Tem no meu Pode jardim, falar. bate muito sol. Caso uma pessoa traga o Covid, quanto tempo leva para matar? Como é que é? Para a pedra? Então, não tem nenhum estudo mostrando que o sol mata o Covid, né, Isabela? Não dá para confiar assim, né? Tipo assim, 100%. Não tem como a gente ter um tempo, né? Inclusive, quem falou isso foi a Viviane, né? Coordenadora aqui do Micro FMG. Eu perguntei para ela sobre sacolinhas que as pessoas têm mania de chegar em casa e pendurar no varal. E assim, as pessoas deixam 2 dias no sol e acham que tudo bem, mas assim, não tem nada comprovado com isso. Então, quer pendurar no varal? Deixa lá 2 semanas para assim, garantir mesmo Tá que... fora, né, Isabela? Exatamente. Aqui, a Consolação é uma pergunta que eu não vou saber responder do jornal. Qual? O Consolação? jornal que recebo pela manhã pode trazer a Covid. Se a pessoa que entregou o jornal, assim, por algum motivo, porque é assim, né? A contaminação, o vírus sai em gotículas, então, assim, é muito difícil, mas vamos supor que ela deu o azar de
quem entregou o jornal, sei lá, tá com Covid, e aí deu umas espirradas assim na mão, e aí foi lá e pegou no jornal, aí tem possibilidade, mas falar que, eu não sei se eu posso falar que é uma possibilidade muito alta, sabe? Porque tem que ter esse contato, secreção, mão, jornal, a pessoa. Eu imagino que quem esteja trabalhando nesse momento esteja tomando no mínimo os cuidados de passar um álcool em gel, né? Ter esse cuidado de não espirrar na mão, usar máscara também, que tampa um pouco, né, essa secreção, essas partículas que saem. E a Imagino que seja baixa. se pegar no jornal, lava a mão antes de pegar, lava a mão depois de pegar, né? Não custa. Exatamente. Quando não puder lavar a mão, passa um alquinho ali, só para garantir mesmo, né? O mínimo que a gente espera das pessoas que estão tendo que trabalhar nesse momento. Tem acho que uma das últimas perguntas aqui, da Kelly. Quais os melhores cuidados que as pessoas do grupo de risco devem ter? Os cuidados do grupo de risco, né? Isso. Quais Então, os melhores cuidados? inclusive, dos grupos de risco, lá nesse documento da OMS do uso de máscara, eles colocam assim, quem é a pessoa que vai usar a máscara? O que ela vai fazer? Por exemplo, pessoas que vão usar transporte público, aí tem a máscara de tecido, que inclusive lá no Reino Unido eles estão chamando de face covering. Eles nem não estão chamando de máscara lá. E aí, nesse documento de máscara, fala que as pessoas de grupo de risco, por exemplo, os idosos, devem usar a máscara cirúrgica, e não a máscara de tecido, porque a gente sabe que, em termos de proteção, inclusive até no início, a Vivi sempre falava, né, que a máscara de cirúrgica, ela protege, que é de tecido, a gente não sabe ainda. Tá saindo os estudos que estão comparando as máscaras, mas a gente sabe que a eficácia delas é menor. Então, uma coisa, por exemplo, o ideal seria que a pessoa de risco usasse máscara cirúrgica. O ideal é que a pessoa de grupo de risco mantesse o isolamento social, não saísse na rua, né, Isabela? Você pode ir acrescentando aí que você também está mais inteirada até do que eu. Eu acho que o principal para o grupo de risco é esse, assim, ficar em casa mesmo, assim, não se expor a não se dar a mínima chance de ter o contato com o vírus, né? Se precisar sair, todos aqueles cuidados que a gente conhece. Máscara, qualquer tipo de proteção, lavar as mãos toda hora que puder, qualquer coisa que pegar, passar um álcool em gel. Exatamente. Eu até aqui em casa, a gente, desde o dia 17/3, que foi quando foi decretada a quarentena, eu não saí para ir mais no supermercado. E a gente foi se adaptando. Na Araújo, a gente pede muita coisa na Araújo. Não vou fazer propaganda da Araújo, não, mas assim, pede na farmácia, né? Porque tem muito Araújo. Mas a gente pede muita coisa e eles melhoraram muito o serviço. As empresas, isso é uma coisa que eu acho super importante, sabe, Isabela? As empresas que mostram que estão tendo um cuidado, que estão se adaptando a essa nova realidade, que estão tentando promover o distanciamento social, eu acho isso muito importante. Se você está comprando uma empresa que não está fazendo questão ali de manter, sabe, eu acho que você tem que pensar que valores essa empresa tem. Isso aconteceu comigo com o supermercado, que eu, da primeira compra, deu tudo certo, depois a outra compra, tinha que ir lá levar a sacola, e tinha feito uma compra grande, eu falei, uai, mas se eu tô comprando online, porque eu não preciso, não quero ir lá, né? Então, assim, eu acho que essa questão da gente tentar se adaptar mesmo, é claro que muitas vezes comprando online, a gente não vai conseguir comprar exatamente o que a gente quer. E existe aquela coisa, eu quero escolher a fruta e tal, mas infelizmente a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, que a gente está acostumado a fazer. Isso, realmente se adaptar. E essas empresas aí estão fazendo tudo que a gente não precisa sair de casa a maioria das vezes, né? Então a gente pode escolher melhor, assim, optar por essas que estão ligando para a nossa saúde, né? Tomando esses cuidados. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, do Daniel também. Beber água ajuda na recuperação da doença? Beber água é sempre bom, né? Eu acho que para você manter a hidratação, né? Mas eu acho que o mais importante da recuperação da doença vai depender muito de quais os sintomas a pessoa está apresentando, né? Se a pessoa está apresentando sintomas mais graves, ela vai precisar, por exemplo, ser hospitalizada. E ela sendo hospitalizada, muitas vezes ela vai receber soro, então ela vai ser hidratada também por outras formas, né? Se a pessoa está com sintomas mais leves, talvez
ela vai se recuperar mais rápido, mesmo que ela não tenha nenhum cuidado mais específico. Então, vai depender muito de cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente. O organismo pode responder de forma bem distinta. É isso, então. Essa foi a última pergunta, a do Daniel. Deise, você gostaria de responder mais essa última pergunta que foi aí? Eu vi que você está olhando. Qual a porcentagem da população que não é do grupo de risco? Então, isso Consegue saber isso? vai depender do que é considerado grupo de risco, né? Então, a gente, por exemplo, Belo Horizonte pode ter uma população de idosos que é do grupo de risco, talvez diferente de alguma outra cidade do Nordeste. Isso vai... Cada população, cada cidade vai ter um percentual diferente dessa população de grupo de risco. Considerando o grupo de risco, obesos, idosos, indivíduos com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, indivíduos que têm doenças respiratórias, fumantes. Então, todos esses fatores vão interferir, né? Então, acho que não tem como a gente falar tantos por cento, né? É verdade. Então é isso. Essas são as perguntas. Já vamos encerrar aqui. Deise, gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe da microbiologia. Muito obrigada por ter nos proporcionado esse tempo, viu, para levar conhecimento para as pessoas que estão assistindo. Gostaria de agradecer a todos vocês também que estão aí na nossa live, sempre aí acompanhando. E quem tiver mais perguntas, pode seguir a gente nas redes sociais. O MicroFMG está no YouTube, no Twitter, no Facebook e aqui no Instagram. Então, qualquer dúvida, é só falar com a gente aí, que a gente vai fazer o máximo para responder a todo mundo. E sigam a nossa página, todas as nossas páginas, vai estar no link da nossa bio. Siga a página também da Deise, que é maravilhosa, que é Ciência do Exercício, viu, gente? E agradeço a todos vocês. Quer despedir, Deise? Eu também agradeço o convite, Isabela, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Eu sempre divulgo e sou super fã da Vivi, de todos vocês que têm contribuído tanto com informação de qualidade, né? E eu também queria deixar só um recado que, como a gente tem tido muita fake news, né? Até com o uso de máscara, a gente tem visto alguns vídeos aí mostrando informações que não são verdadeiras. Sempre que vocês tiverem dúvida, mande lá para o Microbiologia, que eles vão buscar a informação correta, eles respondem todos vocês, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Então, não repasse fake news, sempre tenta procurar a fonte daquela informação antes de repassar qualquer informação que você recebe, que você tenha aí alguma dúvida. Exatamente. Vamos ser responsáveis por aquilo que a gente divulga, né? Muito obrigada, viu, Deise? Obrigada a todos que estão assistindo. Gente, até a próxima. Obrigada.